Trecho do livro Lições de Física, do Richard Feynman, volume 1, capítulo 1. A matéria é feita de átomos. Se em algum cataclisma todo o conhecimento científico for destruído e só uma frase for passada para a próxima geração, qual seria a afirmação que conteria maior quantidade de informação na menor quantidade de palavras? Eu acredito que seria a hipótese atômica, ou o fato atômico, ou como quiser chamá-lo, que todas as coisas são feitas de átomos, pequenas partículas que se movem em constante movimento, atraindo-se umas às outras quando separadas por pequenas distâncias, mas repelindo-se ao serem comprimidas umas sobre as outras. Nessa única frase, você verá, existe uma enorme quantidade de informação sobre o mundo se aplicarmos apenas uma pequena quantidade de imaginação e raciocínio. Para ilustrar o poder da ideia atomística, suponha que temos uma gota de água de aproximadamente 5 mm de tamanho. Se olharmos para ela bem de perto, não veremos nada a não ser água uniforme, contínua. Mesmo que ampliemos no melhor microscópio óptico disponível, aproximadamente 2.000 vezes, então a gota de água pareceria ter aproximadamente 10 metros, quase o tamanho de uma grande sala. E se olhássemos bem de perto, ainda veríamos uma água relativamente uniforme. Mas aqui e ali veríamos pequenas coisas no formato de bola de futebol americano, nadando de um lado para o outro. Muito interessante. Existem paramécias. Você pode parar neste ponto e ficar tão curioso sobre as paramécias, com seus cílios se ondulando e corpos se contorcendo, que você não irá adiante, exceto talvez para ampliar ainda mais a paramécia e vê-la por dentro. Isso, é claro, é um assunto para a biologia. Mas no momento, passamos adiante e olhamos ainda mais de perto para o próprio material aquoso, ampliando 2.000 vezes. Agora, a gota de água se estende a cerca de 20 km, e se olharmos muito próximos, veremos uma espécie de granulação, algo que não tem mais uma aparência uniforme. Se parece com a multidão um jogo de futebol vista de uma distância muito grande. Na tentativa de ver do que essa granulação é feita, iremos ampliá-la mais 250 vezes e veremos algo similar ao que é mostrado na figura. Isto é, a imagem da água ampliada 1 bilhão de vezes, mas idealizada em vários aspectos. Em primeiro lugar, as partículas são desenhadas de uma forma simples, com as bordas bem definidas, o que é inexato. Segundo, por simplificação, elas são desenhadas quase que esquematicamente no arranjo bidimensional. Mas é claro que elas estão se movendo em 3 dimensões. Note que existem 2 tipos de bolhas, ou círculos, para representar os átomos, de oxigênio, preto, e hidrogênio, branco. E que cada oxigênio tem 2 hidrogênios ligados a ele. Cada pequeno grupo de oxigênio, com seus 2 hidrogênios, é chamado de uma molécula. A imagem é ainda mais idealizada pelo fato de que as partículas reais na natureza estão continuamente dançando, pulando, girando e rodeando ao redor uma das outras. Você vai ter que imaginar isso como uma imagem dinâmica, ao invés de estática. Uma outra coisa que não pode ser ilustrada em um desenho é o fato de que as partículas são unidas, que elas se atraem mutuamente, uma sendo puxada pela outra. O grupo todo está grudado junto, por assim dizer. Por outro lado, as partículas não se comprimem umas sobre as outras. Se você tentar comprimir 2 delas muito próximas uma da outra, elas se repelem. Os átomos têm 1 ou 2 vezes 10 a menos 8 centímetros de raio. Ora, 10 a menos 8 centímetros é chamado de angstrom, apenas mais um nome. Então dizemos que eles têm 1 ou 2 angstroms de raio. Uma outra forma de lembrar do tamanho delas é essa. Se a maçã for aumentada até ficar do tamanho da Terra, então os átomos da maçã serão aproximadamente o tamanho original da maçã. Agora imagine essa grande gota de água com todas essas partículas dançando, grudadas e coladas umas nas outras. A água mantém seu volume, ela não cai em pedaços por causa da atração das moléculas umas pelas outras. Se a gota está em um declive, onde pode se mover de um lugar para outro, a água vai fluir, mas não desaparecerá. Apenas as coisas não saem voando por aí por causa da atração molecular. Ora, o movimento de dança é o que representamos por calor. Quando aumentamos a temperatura, aumentamos o movimento. Se aquecemos a água, a dança aumenta e o volume entre os átomos aumenta, e se continuarmos aquecendo, chegará um momento em que os puxões entre as moléculas não serão suficientes para mantê-las unidas, e elas irão voar por aí e ficarão separadas umas das outras. É claro, essa é a forma que produzimos vapor a partir da água, através do aumento da temperatura. As partículas voam por aí por causa do aumento do movimento. Na figura temos uma imagem do vapor. Essa imagem do vapor falha em um aspecto. Na pressão atmosférica usual haveria apenas poucas moléculas em uma sala inteira, e certamente não existiriam tantas moléculas como 3 nessa figura. A maioria dos retângulos desse tamanho não conteria nenhuma molécula, mas acidentalmente temos 2,5 ou 3 nessa imagem, apenas para que não fosse inteiramente vazia. Agora, no caso do vapor, visualizamos as características das moléculas mais claramente que no caso da água. Por simplificação, as moléculas são desenhadas de uma forma que existe um ângulo de 120 graus entre seus átomos. De fato, o ângulo é de 105 graus
e 3 minutos, e a distância entre o centro de um hidrogênio e o centro do oxigênio é de 0,957 angstrom. Portanto, conhecemos essa molécula muito bem.